Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais um momento de reflexão. E o texto escolhido para nós meditarmos hoje está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. E a palavra do Senhor diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, queridos, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando para o seu contexto nos dias em que ele estava vivendo. Ele fala: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui ele está fazendo um contraste e uma oposição à religião da sua época, que visava sempre em expiar os seus pecados por meio de sacrifícios de animais, como no caso dos judeus, e também quando chegavam ao extremo também de sacrificar até vidas humanas, como eram as religiões pagãs. O apóstolo Paulo está falando: vocês não precisam disso, porque agora nós vivemos em uma nova aliança em que somente é necessário a entrega pessoal diante de Deus. Você não precisa mais sacrificar animais, você não precisa mais fazer rituais externos para alcançar o favor divino. Somente vocês precisam se entregar a Deus, crer naquele que salvou vocês, que tirou vocês das trevas e colocou vocês agora na luz. Então, o apóstolo Paulo aqui está fazendo um contraste em relação ao sistema religioso da sua época com a nova aliança que o Senhor Jesus Cristo inaugurou e passou para os seus apóstolos, seus discípulos, para disseminarem pelo mundo inteiro. Uma nova aliança no qual não necessitava mais sacrifícios de animais. Nenhum tipo de ritual externo era importante, a não ser a entrega pessoal a Deus. Então, no versículo 2, ele vai dizer, então, e não sedes conformados com este mundo, não vos conformeis. A palavra conformado aqui no grego significa se esquematizeste, que vem da palavra esquema. Então o apóstolo Paulo está falando: não entrem no esquema deste mundo, não se amoldem à forma deste mundo. Esse mundo está indo numa direção totalmente contrária à vontade de Deus. Imagine você que gosta de cozinhar, de fazer bolos, alguma coisa assim. Então você faz toda a massa e essa massa então você coloca no molde, né? Tem pessoas que faz aqueles moldes de estrelinhas, de coração, faz alguma carinha de bichinho ali. Então você coloca a massa naquele molde, coloca aquele bolo passar e quando você tira o molde, então aquela massa ele se transforma num desenho ali, né? Então o apóstolo Paulo está falando assim, né? Nós somos a massa. E existe dois tipos de molde nesse mundo: o molde do mundo, que nos molda segundo a sua imagem, e a imagem do mundo é corrupção, mentira, engano, pecado, né? Todas as coisas que se opõem a Deus. E o molde de Deus é nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. E eu trouxe aqui um exemplo muito claro de como que as pessoas são moldadas no caráter do mundo, né? Como as pessoas se conformam, se transformam à imagem do mundo. Como que a cultura, a sociedade, o mundo transforma o caráter das pessoas. E o exemplo é esse aqui que eu vi essa semana, lá nos Estados Unidos. Família diz que jovem se matou após se apaixonar por inteligência por perfil de inteligência artificial, né? A mãe do adolescente nos Estados Unidos processa chatbot que se passava por personagem de Game of Thrones. Garoto desenvolveu dependência emocional. Pois bem, a história desse jovem aqui aconteceu o seguinte: havia um aplicativo no celular em que você cria o seu personagem, né, ao seu gosto, personagem de filme,
personagem aí dos cinemas, qualquer personagem que você quisesse, você poderia criar nesse aplicativo. E ele criou essa personagem dessa série famosíssima aí, e, e ele começou a conversar, ele mandava mensagem para essa inteligência artificial e ela respondia à altura, como se fosse um ser humano, né? Ela falava que amava ele, que queria criar um mundo, que queria ter filhos com ele, né? As mensagens eram bem pesadas, né? Para um garoto de 14 anos, são mensagens pesadas. E ele começou a ficar dependente emocional dessa inteligência. Ele se apaixonou perdidamente a ponto de se desconectar da realidade, né? A sua mãe relatou que ele era um excelente aluno na escola e quando ele começou a se relacionar com essa inteligência artificial, então ele começou a se isolar, não mais se relacionava com outras adolescentes ali da escola, começou a se isolar no seu mundo, começou a ir mal na escola. E né, nos últimos momentos ali, essa inteligência artificial falou para ele: vem aqui morar comigo no nosso mundo, no nosso castelo. E ele falou: se você quiser, eu vou agora. Ela falou: então vem, quanto antes você vier, melhor pra gente, que a gente vai morar juntos para sempre. Né? E esse jovem foi, pegou a arma do seu padrasto e tirou a sua própria vida. Ou seja, um jovem que tinha tudo pela frente, ao meu ver, ele era cheio de energia, né? Um jovem que parecia que não tinha problema nenhum dentro do seu lar, né? No meio em que ele vivia, mas que, infelizmente, teve o seu caráter, os seus pensamentos, as suas atitudes, todo o seu ser envolto em algo que não era real, em algo que não era duradouro, né? Ele foi enganado pelo esquema deste mundo, que hoje o que mais pega na nossa sociedade é a tecnologia. Como eu sempre digo, a tecnologia, quando usado para um bom proveito, para o seu crescimento pessoal, profissional e até espiritual, então é uma ferramenta valiosa para as nossas vidas. Quando nós usamos para aprender algo, né, quando nós usamos para um benefício pessoal ou até para ajudar alguém, então a internet, as redes sociais, as tecnologias, elas são ferramentas maravilhosas. Mas quando nós nos deixamos ser dominados por essas ferramentas, por essas tecnologias, então tudo perde o sentido, porque já não vivemos para nós, mas vivemos para essas ferramentas. Deixamos ser dominados pela internet. Quantas e quantas pessoas hoje passam horas e horas no celular, virando rios, vendo videozinhos, né? Passam horas e quando ela se dá conta, ela não aprendeu nada, ela não teve nenhuma lição de nada, simplesmente né, passou, perdeu seu tempo. Não houve um proveito, na verdade, necessário, importante para a sua vida. Né? Como eu digo, a internet, as redes sociais, as tecnologias, quando usado para um bem maior, para o nosso crescimento, ela é uma ferramenta muito boa. Mas quando nós deixamos essas ferramentas dominar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, nossa forma de tomar decisões, então nós somos alienados e nos conformamos ao esquema deste mundo. E cada vez mais o mundo, a ciência vai criar métodos para deixar as pessoas mais alienadas. Então temos que tomar muito cuidado, principalmente nós que somos cristãos. Né? Nós somos moldados à imagem e semelhança de Cristo, e Cristo nos é revelado pela sua palavra, pela Bíblia Sagrada. É ela que é a nossa regra de fé e prática. Então que nós possamos, sim, deixar a Bíblia transformar o nosso modo de pensar, o nosso modo de tomar decisão, o nosso modo de nos relacionar com o nosso próximo. Não deixamos nada externo à Bíblia, ao Evangelho, à cruz, nada externo a Cristo influenciar os nossos pensamentos, porque senão pode acontecer como no caso desse jovem. Pode ser que não chegue ao ponto né, de chegarmos de tirar nossas próprias vidas, mas de vivermos uma vida alienada, controlada pelo mundo. Esquemas, nos amoldarmos ao esquema do mundo, às coisas que não agradam a Deus. Então ele prossegue dizendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Transformai-vos aqui está falando, transformar o modo de pensar de vocês para algo melhor, algo superior. Nós estamos aqui neste mundo para viver um propósito maior, viver para a glória de Deus, viver para refletir Jesus Cristo neste mundo que tanto precisa da misericórdia de Deus, que possamos viver
dessa maneira, queridos, sempre renovando os nossos pensamentos, sempre renovando as nossas atitudes conforme a palavra de Deus, né? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós vivemos de acordo com a Bíblia, com os padrões da Bíblia, com aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou registrado nas páginas das Sagradas Escrituras, então nós deixamos o Espírito Santo, por meio da palavra, moldar os nossos pensamentos para não nos conformarmos com este mundo. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês hoje, possamos a cada dia mais e mais viver para a glória de Deus, manifestando o amor e o caráter de Cristo para este mundo que tanto precisa da misericórdia de Deus. Então que Deus abençoe a todos e nos vemos num próximo momento.